Fala pessoal, hoje a gente vai falar de uns vilões mais sombrios que apareceram em One Piece no arco de Elbaf. São Killian, um dos Cavaleiros de Deus. Até aqui os Cavaleiros de Deus vinham apresentados principalmente pela força ou pelo hack. O Killian quebra esse padrão. O poder dele envolve o sono e os sonhos. Ele faz as pessoas dormirem e a partir dos pesadelos delas consegue trazer criaturas para o mundo real. Pois é justamente isso que torna o poder dele tão assustador. O Killian não precisa inventar um monstro para te assustar. Ele só precisa descobrir aquilo que já te assusta. Em Elbaf, são os pesadelos das crianças que dão origem às criaturas gigantes. E isso fica ainda mais assustador, porque são crianças. O medo de uma criança é muito mais direto. Quando ela tem medo de alguma coisa, aquilo pode parecer completamente real, sem a mesma capacidade que um adulto tem de racionalizar e pensar. Isso não existe, ou isso não é tão assustador assim. Então quando o Killian ele transforma esses pesadelos em criaturas reais, ele pega um medo que já parecia enorme para as crianças e literalmente coloca esse medo na frente delas. E pensa no perigo disso contra o bando dos Chapéus de Palha. Ele não precisaria inventar um monstro para cada um deles, bastaria encontrar aquilo que cada personagem carrega dentro de si. Nesse caso, a luta deixaria de ser simplesmente física, o inimigo passaria a ser aquilo que cada personagem mais teme. E aí surge uma pergunta interessante: por que o sono é justamente o gatilho para esse poder? O que acontece com a nossa mente quando a gente dorme? E para entender isso, eu vou passar agora a palavra pro Cassiano. Obrigado, Nathan, nossa enciclopédia One Piece. Killian, ele toca no coração da psicanálise, que é o sonho, né? Então, quando dormimos, a vigilância do consciente, ela baixa, ou seja, as defesas caem, ficam baixas e aquilo que está lá no fundo aparece. Então, o inconsciente vem através dos sonhos, né? Os nossos medos, desejos, trauma, isso tudo contra uma passagem, uma brecha para vir à tona. E tem uma observação muito interessante: o poder do Killian funciona com a pessoa dormindo. No sono, o psiquismo fica mais vulnerável. Aqui, se tratando de criança, o ego ainda está em formação. A criança está ainda a ser constituída. E o pesadelo tem uma dinâmica diferente, que adulto podemos ter mais tranquilidade, entendemos como talvez um ruído na mente. Agora, com a criança, é vivido como uma realidade absoluta. Então, quando Killian pega esse pesadelo e torna a realidade, ele materializa no mundo externo, ele produz algo que Freud nomeou como o inquietante, ou o estranho familiar, o infamiliar também conhecido, que pega algo que é bem profundo, que nasceu lá da própria mente, mas que é estranho e aterrorizante, mas não é estranho, não causa o desconforto, o medo, por ser desconhecido. É justamente o contrário, por ser conhecido. Isso acontece muito nos consultórios, a pessoa se conecta com algo externo, mas toca em algo que está muito profundo, muito íntimo, e acaba causando muito barulho. E aqui o anime trouxe essa representação muito forte, de uma maneira concreta. Mas com a pergunta: como vencer um monstro que nasce do seu próprio inconsciente enquanto você dormia? Não parece ser na força. Para derrotar um pesadelo materializado, o sujeito precisa acender a consciência, encarar o próprio trauma de frente. E por enquanto parece ser só o início. Agora imagina esse poder contra o Luffy, Sandy, Zoro, entre outros personagens. Provavelmente teremos fortes emoções pela frente. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e ative as notificações para não perder mais conteúdo. Por aqui temos One Piece toda semana. Até a próxima.